trocar uma ideia dos investimentos que eu acho que vão valer a pena para 2026? Cara, basicamente eu acho que o grande evento que vai nortear o mundo dos investimentos é a perspectiva de queda da Selic. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 15% ao ano, é simplesmente o maior nível dos últimos 20 anos. A perspectiva é que comece o corte ainda no começo de 2026 e vai cair, mas não muita coisa. Ainda vai continuar com uma Selic bem alta e a perspectiva é que ela caia até o final de 2026 para ao redor de 12% ao ano. Não sei se você sabe, mas eu fui economista de consultoria, de banco, trabalhando junto com asset, family office, corretora, tesouraria, para ajudar os investidores do banco a fazer os melhores investimentos enquanto eu fazia as projeções justamente essas que eu estou fazendo aqui. E a Selic acaba sendo determinante para o rumo dos investimentos. E esse é o principal norte para 2026, a perspectiva de queda da Selic, mas não muito. Por consequência disso, os juros reais também vão continuar muito elevados. Os juros reais é tudo aquilo que a Selic, que é a taxa básica de juros, supera a inflação. A inflação, a perspectiva é que ela fique moderadamente controlada, ou seja, ela vai ficar um pouquinho acima, um pouquinho, talvez eu esteja sendo moderado demais. Ela vai ficar um pouco acima do centro da meta da inflação. A meta da inflação está aí na casa dos 3% ao ano. A perspectiva é que a inflação ela supere um pouco isso e fique próxima aí a 5% ao ano. É uma alta de preços que a gente já está acostumado, mas não é pouca coisa. E por conta disso, a Selic também não vai poder cair muito. Por conta disso, cair de 15 para 12, que é a projeção dos melhores economistas para 2026, os que mais acertam as projeções, e uma inflação de 5%, deve dar um juro real acima da inflação de 7% ao ano. Spoiler desse vídeo é que, por conta disso, a renda fixa, CDB, LCI, LCA e os outros investimentos do Tesouro Direto vão continuar sendo muito bons para investir em 2026, assim como foi em 2025. Outra coisa que reforça essa perspectiva de Selic caindo, mas não caindo muito, é a atividade econômica, né? O crescimento do PIB está aí na casa, alguns dos melhores economistas estão projetando entre um crescimento de PIB entre 1,5% e 2% ao ano, que assim, é um crescimento nada demais, o Brasil poderia crescer muito mais se estivesse fazendo a lição de casa, só que por conta do crescimento não tá tão grande assim, a inflação também tem pouca chance de perder o controle, né? De subir muito mais, isso favorece a queda da Selic, mas também não tanto assim. O que vai trazer muita volatilidade para o mundo dos investimentos e pode tanto trazer alguns sustos para os investidores como algumas boas oportunidades é que 2026 vai ser um ano eleitoral. E quando é um ano eleitoral, a incerteza aumenta pra caramba e o preço dos ativos, dos seus investimentos, inclusive do Tesouro Direto, que você entra lá, você está investindo, entra na sua corretora e às vezes vê um prejuízo ou vê uma volatilidade louca, essa volatilidade vai tender a continuar muito alta, mais alta do que em 2025, justamente por ser um ano eleitoral, vai ser corrida principalmente presidencial, mas não só, né? É que a de presidente vai ser a maior que vai acontecer em 2026, a gente sabe que o pau tora em ano eleitoral aqui no Brasil. E tem também a continuidade do corte de juros da principal economia do mundo, que é os Estados Unidos. Eles já começaram a cortar a taxa, a Selic deles por lá, devem continuar cortando em 2026. Isso tende a favorecer um fluxo de investidor estrangeiro entrando no Brasil, porque se a rentabilidade dos investimentos mais seguros do mundo estão diminuindo, eles vão buscar ativos um pouco mais arriscados. No caso, um deles é o brasileiro, então deve ter uma entrada de fluxo de capital estrangeiro para cá em 2026. Vamos falar, então, resumidamente, quais são os principais eventos de 2026? Corrida eleitoral vai trazer volatilidade pra gente, não tem saída. Tendência de aumento de gastos públicos. A gente sabe que o Brasil está passando por uma série de coisas e uma delas é uma tentativa de cortar os gastos públicos, que o endividamento público não está no nível ideal, na verdade está crescendo, e um ano eleitoral tende, é assim que a gente observa em todas as últimas eleições, aumentar os gastos públicos, né? Quem está no governo, seja ele qual for, tende a gastar mais para mostrar mais serviço e conseguir se reeleger. Então, esse é um problema que a gente vai lidar, deve trazer também mais incerteza por conta decorrente da inflação e aumento dos gastos públicos. Eu espero de verdade que isso não aconteça, mas é o que toda eleição acontece aqui no Brasil, isso deve acontecer de novo em 2026. Em 2026 também começa a implementação daquela simplificação tributária. Você deve ter acompanhado, mesmo que seja bem por alto, que de vários impostos que tem no Brasil, a gente passou por uma reforma tributária e vai
vão resumir, vão simplificar vários impostos em apenas 2. Você deve ter ouvido falar do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Vai ser uma transição suave, não deve ter muito impacto em 2026, mas o primeiro ano de implementação gradual é justamente em 2026, embora o impacto não seja muito grande. Deve trazer um otimismo, né? A gente vai perceber como é que as empresas, principalmente, vão se adaptar a isso. Passadas as eleições, se tudo correr conforme esperado, pode ser que diminuída a incerteza, pode ter novos IPOs, né? Um espaço para empresas ali no final do ano começar. Algumas empresas que gostariam talvez vejam um momento para abrir capital na bolsa, né? Lançar as ações na bolsa para captar recursos. Isso aí já é um pouquinho mais incerto, mas é um negócio que eu estava conversando com vários economistas da época que eu ainda trabalhava em banco, que a gente chegou à conclusão que pode ser que isso aconteça, e para quem é investidor em ações, eu não sou o cara que gosta de investir em IPOs, mas para quem gosta pode ser um momento para ficar de olho aí no final de 2026. E os investimentos que devem estar em alta em 2026? Eu acho que principalmente no começo do ano, antes de começar essa onda de incerteza e volatilidade por conta de corrida presidencial, a gente pode ter um bom momento para continuar investindo em ativos de renda fixa, principalmente antes de começar os cortes da Selic ou antes de a galera ter mais certeza de qual vai ser o ritmo de corte da Selic. Putz, dá até pra gente dar uma olhada aqui, a rentabilidade, cara, do Tesouro Direto, que serve como parâmetro inicial, tá alta pra caramba. Talvez seja um bom momento para travar, entre aspas, boas rentabilidades para quem quer ficar com o título ou até o vencimento, né, os investimentos do Tesouro, ou fazer marcação ao mercado com a perspectiva de queda da Selic. Tesouro Direto, Tesouro IPCA 2029, por exemplo, tá com IPCA mais 7,77, tem outros vencimentos até 2050, que está com rentabilidades na casa aí de IPCA mais 7, é uma das maiores rentabilidades da história, já te mostro isso. Tesouro pré-fixado na casa de 12, 13% ao ano, também é uma das maiores rentabilidades aí dos últimos 20 anos. Dá pra gente ver aqui, ó, histórico de preços e taxas. Se eu buscar aqui o Tesouro IPCA 2045, que é o que existe há mais tempo, embora ele não esteja mais sendo negociado, dá para ver que está sim num dos maiores níveis, né? Dá para ver que lá em 2019 o IPCA, o bônus acima do IPCA estava em 2,87 e hoje está negociando aí na casa dos 7% ao ano. Então, eu estou querendo dizer que a renda fixa deve continuar em alta, principalmente os títulos do Tesouro, para quem sabe fazer marcação ao mercado, né? Que já é mais experiente, que é vender o seu investimento, resgatar sua grana antes do vencimento, aí você está sujeito à precificação do momento. Se você investe no IPCA mais 7, a perspectiva de queda da Selic se acentua para além do esperado e o Tesouro IPCA passa a ser negociado a IPCA mais 5, por exemplo, um exemplo exagerado, você pode ter um ganho de marcação a mercado, um lucro acima do esperado, às vezes de 30%, 40%, 50% ao ano, o que é muito maior do que se você ficar até o vencimento. Mas é um negócio mais arriscado e mesmo para quem quer ficar até o fim do vencimento pode travar agora uma rentabilidade que está gordinha pra caramba e o início de 2026 pode ser um bom momento para isso. Outros investimentos de renda fixa também devem se favorecer, né? Eu estava dando uma olhada ontem, inclusive, com uma amiga minha que eu estava ensinando ela a investir no Tesouro Direto, justamente sobre outros investimentos de renda fixa privada, CDBs, LCIs, LCAs, e a gente encontra ainda ótimas rentabilidades e esse começo de ano de 2026 pode ser a última janela para rentabilidades tão altas assim. É claro que a gente tem que olhar quem que é o emissor, né? A gente acabou de passar pelo problema de falência do Banco Master, o FGC cobriu as garantias de quem tinha até 250 mil investidos. A galera que tinha até esse valor não tomou um preju, a não ser o período de 1, 2 meses que vai demorar para receber, que não ganha rentabilidade nenhuma. E aí você vê, né? O Will Bank, que se não me falha a memória pertence também ao Banco Master, está com as maiores rentabilidades. Mas você ainda encontra, olhando a saúde financeira de cada emissor, rentabilidades altas pra caramba. Banco Pan, com 18%, 19% ao ano pré-fixado. Banco RCI, 118% do CDI. Vamos dar uma olhada nos atrelados ao IPCA, que aí a gente acabou de falar de IPCA mais 7 que tem no Tesouro Direto. Você ainda encontra rentabilidades bem maiores que isso. Banco Fibra, IPCA mais 12, Banco Paine, IPCA mais 12, Banco Agibank, IPCA mais 10,7. Então também pode ser uma boa janela de oportunidade para quem entende esse tipo de investimento, olha a saúde financeira de quem está emitindo, olha o rating, por exemplo. Banco Haitong está avaliado como AAA pela Standard & Poor's,
tá com IPCA mais 10,6. Tudo bem que o prazo ainda é curtinho, com esse tipo de coisa que você dá para analisar quando você olha um site desse como é o app Renda Fixa. Mas enfim, renda fixa vai continuar com um bom momento, principalmente no começo do ano, essa é a minha perspectiva. E aí, quando passar o período eleitoral e diminuir essa volatilidade, esse nível de incerteza, e também já tiver mais claro qual que é o ciclo de corte da Selic, se vai mesmo até 12, se vai um pouco abaixo, se vai um pouco acima, eu acho que esses, entre aspas, bons momentos com boas rentabilidades da renda fixa vão ter passado, né? Pode acontecer muita coisa, muita água passar embaixo da ponte, mas eu acho que o início de ano vai ser um excelente momento para quem está de olho em investir em renda fixa com ótimas rentabilidades. Fazendo um recorte só de tesouro direto, cara, tesouro IPCA eu acho que tem as melhores oportunidades, porque além da rentabilidade estar boa, é ele que tem os prazos mais longos, né? Sem considerar aquelas opções com pagamento de juros semestrais que eu não gosto tanto delas, você encontra tesouro IPCA até 2050. Se você quiser ficar até o fim do vencimento garantindo travar uma taxa muito gordinha, que é a maior da série histórica, você tem uma rentabilidade daqui até 2050 muito boa. E se você gosta de fazer marcação a mercado, que é o que eu estava conversando, que sabe fazer esse tipo de coisa que é um pouco mais arriscado, são justamente nos títulos mais longos, que no caso é o Tesouro IPCA dentro do Tesouro Direto, que tem esses vencimentos mais longos, que tem as maiores volatilidades de marcação a mercado, que possibilita as marcações a mercado com mais lucro. E, por consequência, se não for na direção que a gente está conversando aqui de queda dos juros, também pode dar um prejuízo substancial, caso você tenha que se desfazer antes do prazo do vencimento, né? Se você ficar até o vencimento, independente do que acontecer, se tudo isso que a gente está conversando se realizar ou não, você garante a rentabilidade combinada na vírgula. Não tem segredo. Tesouro Selic vai continuar valendo super a pena, tesouro pré-fixado também pelos mesmos motivos, e o Tesouro Selic porque é aquele investimento que ou é para reserva de emergência e vai continuar com uma rentabilidade muito boa, ou é para reserva de oportunidade, se você não está vendo aí um investimento que te chama tanta atenção, ainda vai continuar com uma rentabilidade bem gordinha, com um juro real bem alto, vai continuar sendo bem remunerado, com o risco zero da economia brasileira, que é o Tesouro Selic. Tem uma boa perspectiva também para fundos imobiliários, né? Porque a queda da Selic tende a favorecer os fundos imobiliários, principalmente, vamos falar de algumas coisas. Quando a gente fala de queda da Selic, a renda fixa acaba competindo com os fundos imobiliários. Então, vários deles, se você pega o IFIX, você vê que os preços das cotas estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Então, para quem já está de olho na valorização dessa cota, também pode se beneficiar disso, sem contar aqui com a economia aquecida. Queda de juros tende a favorecer o mercado imobiliário. Então, você pode ver uma retomada por via do consumo, de melhora de vendas de shoppings, etc. Então, fundos imobiliários desses segmentos mais ligados ao consumo tendem a se favorecer. O mercado imobiliário tende a se favorecer também por uma queda da Selic, o que favorece financiamento e etc. E, por consequência, pode dar um bom momento também para quem está nesse pezinho da renda variável e gosta de fundos imobiliários, que hoje você encontra vários. Inclusive, eu falei esses dias no meu Insta de um fundo imobiliário que está com yield, né, de um retorno de 1,3% ao mês, em média, que estava dando uns 4,4%, CDI mais 4,4%, isento de imposto de renda. Então, também pode ser uma boa oportunidade, um bom momento, principalmente no começo do ano, para quem está de olho de investir em fundos imobiliários. Se for falar de ações, que eu acho que a incerteza já aumenta um pouquinho mais, porque tem ações de N setores da economia, mas em geral, queda da Selic tende a favorecer também a bolsa, sem falar de um segmento específico, né? Porque, mais uma vez, a renda variável acaba competindo, entre aspas, pela atenção dos investidores em renda fixa. E com a Selic muito alta, muita gente saiu de renda variável e foi para renda fixa. Os preços das ações tendem a estarem desvalorizados e pode dar um bom momento também de retomada nesse começo de ano para quem sabe escolher boas ações de boas empresas e está de olho nisso. Eu gosto muito de olhar para os setores que o Barsi olha, né? Ele fala dos setores BEST, que é bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Ele olha muito para isso. E os setores, as empresas ligadas ao setor bancário, elas vão se favorecer de um aumento de retomada do crédito, né? Porque banco sabe, eu trabalhei em banco há muito tempo, né? Banco sabe ganhar dinheiro em qualquer cenário, mas com a queda dos juros fica muito mais fácil eles ter mais demanda de gente querendo, sei lá, financiamento, empréstimo, porque o juro fica mais barato, então pode ser que os bancos tenham um bom momento. O Barsi sempre fala de utilities, né? Então saneamento, etc.,
sempre tem uma demanda mais perene, então são setores que eu pessoalmente fico mais de olho, sem recomendar uma ação específica ou outra. Varejo em geral, com desemprego que anda bem baixo e queda dos juros, pode se favorecer, mas não é um setor que eu pessoalmente, dar muita atenção, porque é um setor com margens muito apertadas, então sofre bastante, mas eles podem ter algum fôlego, e empresas ligadas à construção civil, né? Porque, mais uma vez, queda de juros, embora tenha um lag, né, de defasagem do efeito da queda da Selic e do impacto no setor de construção civil, elas também podem ser favorecidas por conta de financiamento um pouco mais facilitado. É essa a minha perspectiva para 2026. Eu não sei se você concorda comigo, se você tem uma visão muito diferente da minha, a gente pode conversar aqui embaixo, mas eu estou deixando mais 2 vídeos aqui do lado para a gente continuar essa conversa, e aqui do lado tem um botão que, se você não é inscrito, você clica e pode se inscrever para continuar nessa comunidade. A gente se vê na próxima.